Bom dia, aqui é a professora Adriana de Moura, e a matéria é Fundamento de Enfermagem. Vamos começar nossa gravação e hoje o tema que eu vou falar é a história da enfermagem. A enfermagem é uma arte que se pode desenvolver uma técnica para prestar um cuidado adequado e com qualidade. Ela também é uma ciência em que os princípios fundamentais do cuidado de enfermagem relacionam-se ao conhecimento de outras ciências. A história da enfermagem no Brasil, ainda hoje, é uma profissão predominante do sexo feminino, característica explicada por sua origem, com ênfase em valores éticos e morais e na postura profissional. Na fase pré-profissionalizante, antes da enfermagem virar profissão, fala-se da história da enfermagem como se ela tivesse surgido como um homem e suas enfermidades. Dessa forma, os cuidados eram prestados pela mãe, esposa e religiosas às crianças e idosos. Na Idade Média, surgiram locais próprios para assistência aos pobres, aos portadores e aos excluídos, uma vez que eram considerados perigosos para a sociedade. Temos a visão, né, dos cuidados de enfermagem, nessa fase pré-profissionalizante, antes de ela realizar a profissão, que foi no século XVII, a medicina passou a utilizar o hospital como local de cura e de formação de profissionais na área de saúde. A enfermagem no Brasil, quando ela surgiu como profissão, ela teve início no século XIX, com a atuação da aristocrática inglesa Florence Nightingale, na Guerra da Crimeia. Florence foi convidada a organizar hospitais militares, junto com 32 enfermeiras treinadas, diminuindo o índice de mortalidade. Em 1860, foi fundada a primeira escola de enfermagem, a partir de uma doação do governo inglês. Temos fotos históricas da formação das enfermeiras. Em 1890, foi a criação da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, no Rio de Janeiro. Em 1914, tem início a Primeira Guerra Mundial, com a participação da Cruz Vermelha Brasileira. Em 1923, a primeira escola de enfermagem, baseada na adaptação do modelo Galeano, a Escola Ana Nery dimensionou todo o modelo da enfermagem brasileira. A Escola Ana Nery, existência até hoje, tempo atual. 1925, ação da Associação de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras, a atual Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM, entidade cultural que tem por finalidade o desenvolvimento profissional dos associados pelo aprimoramento científico-cultural. Em 1949, pela lei número 775, passou-se a existir que a educação em enfermagem fosse centralizada em núcleos universitários. Em 1961, a lei número 2.995, de 56, passou a exigir dos estudantes o nível secundário completo, hoje níveis fundamentais e médio. Em 1962, a criação do curso superior de enfermagem. Em 1973, criação do Conselho Federal de Enfermagem, órgão disciplinador do exercício profissional. Hoje em dia, existe o Conselho Federal e os Conselhos Regional para cada estado. Em 1975, reconhecimento do curso de técnico de enfermagem. Em 1981, regularização do curso de mestrado em enfermagem. Em 1986, criação do Sistema Descentralizado de Saúde, o SUDES. Em 1988, publicada a Constituição Federativa com a inclusão de um capítulo de saúde, SUS, com nova formulação política,
organizacional para dar reordenação dos serviços e ações de saúde. Lembrando que em 1988 surge nossa Constituição Federal. E aí vem o exercício da profissão de enfermagem, na década de 80. Nossa lei que rege o nosso exercício da profissão é a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986. Ela vem dispondo sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e das providências. Resolução 280.001, simbologia aplicada à enfermagem. Os significados dados aos símbolos utilizados na enfermagem são os seguintes: lâmpada quer dizer caminho, ambiente, cobra, magia, alquimia mais cruz, ciência. Seringa, técnica, cor verde, paz, tranquilidade e saúde. Pedra, símbolo da enfermagem, esmeralda. Cor que representa a enfermagem, verde, esmeralda. E temos o nosso juramento, né? O símbolo do enfermeiro é lâmpada e cobra, mais cruz, e do técnico auxiliar de enfermagem, a lâmpada e seringa. O juramento. Solenemente, na presença de Deus e dessa Assembleia, juro dedicar minha vida profissional ao serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana, exercendo a enfermagem como consciência e fidelidade, guardar os segredos que me forem confiados, respeitar o ser humano desde a concepção até depois da morte, não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, atuar junto à equipe de saúde para o alcance da melhoria do nível de vida da população, manter elevados os ideais da minha profissão, obedecendo os preceitos da ética, da legalidade e da moral, honrando seu prestígio e suas tradições. Eu juro. Temos os princípios do SUS, né? Sistema Único de Saúde. Os princípios dele é baseado na universalidade, que é a garantia de atenção a todo e qualquer cidadão, integralidade da atenção, percebe o homem como ser integral, biopsicossocial, equidade, garantia de ações de serviços em todos os níveis, sem privilégios nem barreiras. Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera do governo, porque que está próximo da população tem maior probabilidade de acerto. Participação da comunidade através dos conselhos regionais, intensificando a democracia do sistema. 2003 é fundada a resolução do COFEI, número 6, que regulamenta a concessão de inscrição provisória do auxiliar de enfermagem no prazo no máximo de 5 anos. 2004, a resolução do COFEI, número 294/4, institui dia 20 de maio como data consagrada nacionalmente à celebração do Dia Nacional dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Resolução 2007 do COFEI, número 3.011, revoga a resolução COFEI, número 240, aprovando a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e determinando que todos os profissionais de enfermagem deverão conhecer o teor do Código de Enfermagem. Vamos falar um pouquinho dos direitos do paciente. Segundo a Comissão de Credenciamento de Organizações Hospitalares, todo paciente tem direito a receber um atendimento atencioso e respeitoso, dignidade pessoal, sigilo e segredo médico, conhecer a identidade dos profissionais envolvidos no seu trabalho. Informação clara e em linguagem acessível sobre seu diagnóstico, tratamento e prognóstico. Comunicar-se com pessoas fora do hospital e de ter, quando necessário, um tradutor.
Recusar o tratamento e ser informado sobre as consequências médicas dessa opção. Ser informada sobre o projeto de pesquisas referente ao tratamento e a recusar-se a participar deles. Receber uma explicação completa referente à sua conta hospitalar. A reclamação não deve ser influência sobre a qualidade do tratamento. Recusar-se a realizar exames desnecessários, receber uma explicação completa referente à sua conta hospitalar. Acesso a uma segunda ou terceira avaliação. Escolher um médico ou especialidade dentro do ambiente hospitalar. Questionar a medicação prescrita. Ter acesso à ficha técnica. Atenção à saúde e doença. Para alcançar o nível ideal de saúde, o ser humano depende de boas condições socioeconômicas, sociais, culturais, como alimentação e habitação adequadas, educação, um trabalho que permite uma renda condizente e com suas necessidades, transporte, lazer, meio ambiente, liberdade, acesso à moradia e, sobretudo, acesso sobre o serviço de saúde. Isso é atenção à saúde e doença. Então, ele tem direito ao transporte digno, acesso a tratamento de saúde, à moradia, à recreação, ao lazer e ao estudo. Serviço de atenção à saúde. Atualmente, no Brasil, por determinação da Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde. Serviço de saúde e unidade de atendimento. Nós temos a rede de ponta, que são os primários, os secundários e os terciários. Primários, unidade básica de saúde. Secundários, pronto atendimento, pronto socorro. Terciário, hospital geral, ambulatório de especialidade, hospitais especializados e hospitais universitários. E o que vem a ser um hospital? O hospital, segundo a Organização de Saúde, OMS, é um elemento de uma organização de caráter médico e social. Temos o hospital de caráter médico e social. Principais funções: prevenção, principalmente por meio de orientação e controle ambulatorial. Educação. A educação sanitária e prática de saúde pública, centrada no paciente, na família e na comunidade, formando e aperfeiçoando profissionais de saúde e colocando em práticas. Pesquisa. Serve como campo de pesquisa científica relacionada à saúde, nesses casos, os hospitais universitários. Reabilitação visa proporcionar condições para o paciente retornar ao seu meio e às suas atividades. Cura, que sempre possui uns serviços de emergências, em como de diagnósticos e tratamento de diversas moléstias. Classificação. Os hospitais são classificados conforme suas finalidades, missão. O serviço que dispõe seu porte é especial, grande, médio e pequeno. Quanto à especialidade, geral, destina-se a atender portadores de doenças de várias especialidades. Santa Casa de Misericórdia, o Hospital das Clínicas. Especializado, destina-se a atender portadores de determinadas doenças, grupo etários específico. Hospital do Câncer, Instituto do Coração, INCOR, Instituto de Infectologia. Hospital de pequeno porte, possui capacidade normal de até 49 leitos. O de médio porte possui capacidade de 50 a 149 leitos. O hospital de grande porte possui capacidade normal de 150 a 499 leitos. E o hospital especial possui capacidade acima de 500 leitos. Quanto à entidade mantenedora, oficial, pertence a uma instituição pública, municipal, estadual ou federal. A particular
pertence à iniciativa privada, podendo ter finalidade lucrativa ou não. São chamadas filantrópicas. A autarquia, na administração pública brasileira, a autarquia é uma entidade auxiliar da administração pública estatal, autônoma e descentralizada, e é filantrópica, organizações sem fins lucrativos. E estrutura organizacional? A organização de um hospital é muito complexa, pois envolve uma grande variedade de atividades, o que exige uma departamentalização de sua estrutura funcional. Estrutura: direção, corpo clínico com diversos serviços clínicos, serviços de apoio clínico, como serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento. Serviços técnicos, como os de enfermagem, nutrição, dietético, serviço social, farmácia, serviço de arquivo médico e estatística, SAME, Centro de Arquivo Médico, etc. Serviços de apoio administrativo, como os de finanças, contabilidade, engenharia e manutenção hospitalar, lavanderia e etc. Assistir a enfermagem é fazer pelo ser humano tudo aquilo que ele não pode fazer por si mesmo, ajudá-lo ou auxiliá-lo quando parcialmente impossibilitado de cuidar de si mesmo. E aqui nós encerramos mais essa aula de História da Enfermagem e vamos dar continuidade ao próximo slide. Lembrando que essa aula está sendo gravada e vocês poderão acessar até o dia 17, onde nós estaremos finalizando ela. E aí nós vamos falar um pouquinho do prontuário do paciente. Um minuto, gole de água, já volto. O prontuário do paciente é definido pelo Ministério da Saúde como um documento constituído de formulários padronizados destinados ao registro da assistência prestada ao paciente. Nesse prontuário, ele vai ter uma composição de capa, folha de identificação, anamnese e exame físico, exames complementares, evolução clínica, gráfico de sinais vitais, prescrição médica, histórico de enfermagem, prescrição de enfermagem, resumo clínico da alta e outros documentos, como folha anestésica, relatório cirúrgico, se o paciente for caso cirúrgico, e evolução obstétrica, se for caso de obstetrícia. Qual é a finalidade dos prontuários? Ele irá reunir informações de todos os profissionais do hospital que atendem o paciente, proporcionando comunicação entre todos os serviços, proporcionar continuidade ao atendimento, fornecer informações, desculpa, mas eu vou ter que voltar, porque o slide do outro. Voltando para o slide, voltando, tudo gravado assim mesmo, tá, gente? Ok. Voltando. Ok, estou colocando o slide. Ok. Prontuário do paciente. Entrou agora. Vamos voltar
Prontuário do paciente. Voltando à nossa aula, porque o slide não entrou. Vamos lá. Prontuário do paciente. O prontuário do paciente de saúde como um documento constituído de formulários padronizados destinados a registrar a assistência prestada ao paciente. Ele vai ter uma composição de capa, folha de exame físico, exames complementares, evolução clínica, gráfico de sinais vitais, prescrição médica, histórico de enfermagem, prescrição de enfermagem, resumo clínico de alta ou outros documentos anexados. No caso de cirurgia, vai ter folha anestésica, relatório cirúrgico. E no caso de obstetrícia, função obstétrica. E as finalidades dos prontuários são reunir informações de todos os profissionais do hospital que atendem o paciente, proporcionando comunicação entre todos os serviços, proporcionar continuidade ao atendimento, fornecer informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento do paciente, e oferecer dados, estudos, pesquisas e arquivos. Dados sociais, identificação do paciente, situação familiar e social e termo de autorização e responsabilidade. Dados médicos, anamnese, exames físicos, exames complementares e prescrição. Relatório de cirurgia, exames anatomopatológicos, diagnósticos definitivo e outras informações referentes aos pacientes. Dados de enfermagem. A responsabilidade do enfermeiro evolui e o técnico ele vai fazer o relatório de enfermagem. Esse relatório de enfermagem é tipo um diário onde ele vai estar relatando tudo o que aconteceu durante o plantão com esse paciente. Nessa evolução do enfermeiro e enfermagem, vai constar gráfico de sinais vitais, temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, saturação também pode entrar, frequência cardíaca, né? E dor. Lembrando que o nível da dor, você vai usar a régua, traçando ela através de expressão corporal e facial. Para que o hospital, aí entra a equipe de saúde, para que o hospital atinja os objetivos de prevenção de doença, restauração da saúde, ensino e pesquisa, é necessário o envolvimento de diversos profissionais da saúde, os quais constituirão a equipe multiprofissional. Aqui entra várias equipes, aqui entra a fonoaudiologia, medicina, enfermagem, técnicos e auxiliar de enfermagem. Aqui entra a nutrição, assistente social, psicologia, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, e etc. e tal. Então, através dessa equipe multiprofissional, eles estarão trabalhando em prol da prevenção e restauração da saúde, prevenção de doenças e restauração de saúde, bem como e pesquisas. A equipe de saúde tem um paciente, que é prioridade, a equipe de enfermagem, constituída por enfermeiro e técnico de enfermagem, podendo também ter o auxiliar de enfermagem presente, está legalmente habilitada a exercer essa atividade de acordo com o previsto na lei do exercício profissional, número, a lei que vai reger nosso exercício da profissão, de 26 de 1987.
As atividades de enfermagem são categorias conforme o nível de dificuldade e a complexidade de sua. Vão desde a função mais simples, que exige conhecimentos elementares, até a de maior complexidade, e que necessita de conhecimentos mais abrangentes e profundos, chegando às competências de julgamento e decisão. Os métodos de vida nas atividades de enfermagem, a partir de alguns métodos tipicamente denominados técnicas básicas de enfermagem. Logicamente que esse profissional ele terá que ser preparado através de ensino, tá, de cursos profissionalizantes, aonde cientificamente ele irá estudar sobre o exercício da profissão, a história da enfermagem, até ser liberado para o trabalho através da conclusão do curso e o diploma de técnico de enfermagem. Formado, ele vai prestar assistência de enfermagem com segurança, agilidade e respeito aos princípios científicos. Prevenir ou diminuir infecções hospitalares, evitar erros e acidentes provocados por conhecimento por imperícia. Proporcionar conforto e segurança ao paciente. Tempo de esforço. Aí vai as responsabilidades de trabalho, os métodos de trabalho do técnico de enfermagem. Vamos falar um pouco agora de paciente ativo na internação. Admissão, alta, transferência ou óbito. Considera-se paciente internado aquele admitido no hospital, ocupa um leito por um período superior a 24 horas e que será submetido a tratamento clínico, cirúrgicos ou outros tratamentos específicos. A admissão é um momento. Nesse primeiro momento, o paciente da enfermagem é fundamental a se adaptar ao novo ambiente. Desconhecimento, insegurança e medo. Materiais utilizados para a admissão. Prontuário do paciente, logicamente que ele vai dar entrada na recepção, ele vai ter um boletim único de atendimento, aonde ele preenche esse boletim, ao assinar, ele é de total responsabilidade do hospital. Consulta com o médico que vai aprovar a internação ou fazer uma linha de tratamento domiciliar. Deu a internação, o médico assinou esse prontuário do paciente, esse paciente será liberado para a enfermagem. Prontuário do paciente, a enfermagem tem materiais de bolso, estetoscópio, canetas, né? Esfígeno mamômetro, relógio com ponteiro de segundos, aquele relógio de mão, tá, gente? Não é relógio de pulso, não. Canetas azul e vermelhos, papel para rascunho, algodão com álcool e termômetro. No caso, também pode ter o oxímetro para medir oximetria. E enfermagem. Essa primeira assistência é recebendo o paciente e o acompanhante educadamente e o acompanha até o quarto. Logicamente, que essa primeira assistência é a apresentação do profissional a este paciente. Primeiramente, ele tem que se apresentar, falar o nome, a profissão, e acompanhar esse paciente educadamente e acompanhar até o quarto. Vai estar apresentando a equipe de enfermagem, aos companheiros de quarto, se houver, e as dependentes da unidade. Explicar as rotinas hospitalares, como a visita médica e a de familiares, refeições e etc. Encaminhar o paciente para o banho, fornecendo-lhe o material necessário. Colha seus dados pessoais,
Verifique sinais vitais, peso e altura, registrando no prontuário. Esse peso e altura quando o paciente está deambulando, tá, gente? O peso e altura quando ele está deambulando. Se for um paciente acamado, ele vai estar deixando esse peso e altura. Investigue antecedentes de alergia, uso de medicamentos, queixas recentes. Só investigando, focando e registrando para que possa ficar visível em todos os momentos, para que não haja erro de medicação. Relacione e guarde seus objetos de valor e dinheiro, observando a rotina do hospital, arrolamento de valores ou entrega à família. Avise os demais setores, como o serviço de nutrição e dietética, admissão. Inicie os procedimentos terapêuticos conforme prescrição médica ou de enfermagem e a rotina da unidade. Se esse paciente recebe alta, o profissional vai consistir na decisão médica que determina o encerramento da modalidade ao paciente naquela unidade. Então, constar que foi uma decisão médica, ele vai estar constando em via de prontuário essa decisão médica que houve encerramento da modalidade de assistência prestada naquela unidade, podendo, se necessário, receber outras modalidades de assistência no mesmo estabelecimento ou em outro local. Então, se ele recebeu alta, até uma determinada hora, se ele ainda existir medicação, ele tem que ser assistido nesse estabelecimento, até que possa ser ou transferido para um outro local, que possa ser dirigido para a alta hospitalar e ser dirigido até a recepção e até a saída. E a situação de alta hospitalar, quando a cura melhora o estado de saúde e na altas condicional, quando concedida ao paciente com a condição de que retorne em data estabelecida. Alta pedido, quando há solicitação da família ou do próprio paciente. Nesse caso, deve-se providenciar a documentação, isentando o hospital e os profissionais de qualquer responsabilidade. Alta por evasão ocorre quando há fuga ou indisciplina grave. Todos esses dois terá que ser registrado. Para realizar a alta, o profissional pertence ao paciente receita de orientação sobre retorno deve ser feita pelos enfermeiros. E a assistência de enfermagem. Antes de liberar o paciente, verifique se a alta se consta a identificação da alta pedido ou alta por evasão. Verifique se os impressos de solicitação de alta estarão preenchidos e assinados. O paciente deve ser avisado e orientado pelo médico ou pelo enfermeiro. Os pertences devem ser devolvidos ao paciente. Ajude o paciente a vestir-se caso seja necessário. Aqui está a assistência às atribuições do profissional de enfermagem. Encaminhe até o enfermeiro para que seja orientado quanto às medicações, cuidados específicos e retorno. Os demais serviços do hospital devem ser informados sobre a alta do paciente, inclusive o pessoal da higienização. A assistência de enfermagem deve ser prestada até a saída do paciente, seguindo a prescrição médica. Se necessário, o paciente deve ser acompanhado até a saída do hospital, em maca ou cadeira de roda, pela enfermagem ou de acordo com a rotina do hospital, ou até mesmo pelo maqueiro, ou pela
do hospital. Realiza a anotação de alta da enfermagem, com data, a hora que o paciente recebeu alta. Transferência do paciente de clínica ao hospital, na seguinte situação: solicitação médica, solicitação do médico ou da enfermagem. Quando há necessidade de tratamento específico, a pedido do próprio paciente, de vaga ou por falta de tratamento especializado no hospital. Por exemplo, a transferência feita pelo enfermeiro é transferência do médico é de um setor para o outro. Existem diferenças. Aqui existem diferenças, né, de transferência, exemplo de transferência. Nessa transferência, terá que ter impresso de transferência, prontuário do paciente, pertence do paciente. Quando o paciente é transferido de um quarto para o outro, tem que ser mudado todos os impressos desse paciente, para não confundir na hora da medicação ou até na visita. Então, esse paciente que era de um quarto, ele vai pegar o impresso dele vai ser colocado no outro quarto, a referência do quarto que ele está atualmente e os pertences do paciente. Confira o preenchimento do impresso, observando os números do quarto, do leito e do andar. Certifique-se de que a unidade irá receber sobre o estado de evolução do paciente. Avisa o paciente e a família sobre a transferência e as orientações necessárias. Anote a transferência no prontuário e encaminhe junto com o paciente. Conduz o paciente em cadeira de rodas ou maca junto com seus pertences. Apresente companheiros de quarto e as dependências da nova unidade. Em caso de transferência de hospital, deve seguir, junto com o paciente, uma relação de todos os medicamentos administrados, tratamentos e exames realizados. Nesse caso, o médico que vai transferir para outro hospital, ele vai fazer o relatório da alta do paciente, tendo todos esses informativos de medicamentos, tratamentos, exames realizados, todos esses registros que foram feitos dentro desse hospital vai ser introduzido nesse relato de transferência feito pelo médico. Óbito consiste na constatação médica do falecimento do paciente. Para realizar os encaminhamentos, você deverá ter em mãos impresso tem que fazer o checklist dele. Muitas das vezes, quase não tem óbito, e aí não se atenta muito a esses impressos. E aí, quando acontece, no caso, por exemplo, de madrugada, né, a enfermagem fica doidinha atrás desse impresso. Então, independente que tenha óbito ou não, esse impresso ele é muito importante fazer o checklist. Por quê? Porque na hora você sabe onde está e você sabe como conduzir. Prontuário do paciente pertence do paciente. E aí, anotar no prontuário é a hora da morte. Identificar o corpo. O corpo tem que ter 3 identificações: tórax, pés e por cima da capa mortuária. Preparar os pertences do paciente para serem entregues aos familiares. Preencher os avisos de óbitos e encaminhar segundo a rotina do hospital. Encaminhar o corpo ao necrotério. O atestado de óbito só será fornecido após 48 horas de internação, sabendo-se qual a causa da morte ou se o médico tiver conhecimento anterior do diagnóstico do paciente.
Se é um médico que já está tratando o paciente, é mais fácil. Se não é, ele tem esse prazo para ser fornecido o atestado de óbito. Necessidades básicas do paciente. O paciente é o elemento principal de qualquer instituição de saúde, abrangendo-se todos os indivíduos submetidos a tratamentos, controles especiais, exames ou observações médicas. Todas as pessoas têm necessidade física de água, oxigênio, alimento e psicológicas, afeto, respeito e aceitação. 5 níveis de necessidades. Necessidades fisiológicas, de segurança, de amor, de estima, de realização. Temos aqui a nossa pirâmide. Lembrando que é a pirâmide, a gente dá sempre da base. Vamos dizer. Nunca do topo, tá, gente? Da base. Então, vamos começar a ler? Preste atenção à leitura da. Fisiológica: alimentação, moradia, conforto físico, descanso, lazer e etc. Segurança: amparo legal, orientação precisa, segurança no trabalho, estabilidade e remuneração. Atrativo social: bom clima, respeito, aceitação, interação com colegas superiores e pacientes, e etc. Autoestima: ser apreciado, reconhecimento, promoção por resultados. E a autorrealização: desafio mais complexo, trabalho criativo, autonomia, participação nas decisões. Então, para ter uma autorrealização, você tem que ter alimentação, moradia, conforto físico, descanso, amparo legal, orientação precisa, segurança no trabalho, estabilidade, um bom emprego, remuneração, bom clima, respeito, aceitação, interação com os colegas superiores também, e paciente, ser apreciado, reconhecimento, promoções, responsabilidade por resultado. Aí você vai ser autorrealizado. Você vai ter cumprido seus desafios mais complexos, você vai ter seus trabalhos mais criativos, autonomia e participação nas decisões, que você vai ter respeito. E aí vem a sistematização da assistência de enfermagem. Essa sistematização ocorre entre o final de um turno e outro. Dela participam enfermeiros e técnicos de enfermagem. A passagem de plantão de uma equipe de enfermagem para outra é feita verbalmente sobre a assistência prestada a cada paciente. Até mesmo a passagem de plantão, ela tem que ter uma ética. Logicamente, um paciente grave, lúcido, orientado, você não vai fazer essa passagem verbalmente em frente do paciente, de forma que ele possa entender ou até mesmo se agitar e piorar. Vai depender muito da situação de saúde que esse paciente esteja. Então, essa passagem do plantão, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, eles vão estar traçando um perfil para que eles possam estar passando, não estar comprometendo esse paciente, nem prejudicando, e nem estar aterrorizando o quadro clínico dele. Então, a passagem de plantão, na parte do profissional de enfermagem, a gente fala sobre sinais vitais.
tá? Sinais vitais, aspecto da pele, o paciente se alimentou bem, o paciente recusou as dietas. Não fala que o paciente ele está estável. O paciente, até o momento, apresenta-se estável, até o momento. Porque o plantão é 12 horas, você não sabe que vem por mais de 12 horas. Então, o paciente está estável. Sua finalidade é continuidade. Eu voltei, vamos lá. Os principais aspectos abordados durante a passagem de plantão são estado geral do paciente, o paciente está lúcido, orientado, verbalizando, né? Se ele responde aos comandos, se eu faço pergunta, ele responde. Tratamentos, assistência prestada, realizamos banho no leito, encaminhamos ao banho de aspersão, que é do chuveiro, realizado curativo, aí você vai estar relatando suas assistências prestadas. Pendências e situações referentes a fatos específicos da unidade de internação que merece atenção. A enfermagem é continuação. Uma das pendências que é vítima de questionamento é a punção venosa. Lembrando que, se o paciente está de difícil acesso venoso, o enfermeiro não é errado você estar passando para dar um próximo, porque e consegue funcionar uma veia. Então, essa daí é uma pendência que a gente sempre afirma, que a enfermagem é a continuação. Se ele perdeu um acesso venoso às 18 horas, você tentou enfermeiro, passa para a noite. Se ele perdeu um acesso venoso ao dia, você passa para o médico, o enfermeiro passa para o médico, e eles vão tomar decisões cabíveis. Ou vão fazer uma profunda, funcionar uma veia profunda, ou passar a medicação por via oral. Passagem de plantão mal executadas não apenas pode trazer danos ao paciente, mas também distorce a imagem da equipe de enfermagem e pode provocar discordância entre os membros de plantões diferentes. Sua finalidade é a continuidade do atendimento de um turno para o outro, por meio de informações corretas e ajuda na eficiência de atuação de enfermagem, ganhando tempo e melhorando a qualidade da assistência prestada. Os principais aspectos abordados durante a passagem de plantão são estado geral do paciente, eu estou voltando o slide, deixa eu ir mais para frente. Então, vamos lá, exercitar um pouquinho a memória de vocês. Cite as assistências de enfermagem na transferência hospitalar. No mínimo 8. Defina o que é prontuário e qual a sua finalidade. Quais são os tipos de alta hospitalar e descreve cada uma delas. Quais são os componentes da equipe de saúde? Defina a admissão, cite as assistências de enfermagem, cite os direitos, o que é alta hospitalar e quais são os tipos. Esse exercício vocês farão em sala de aula. Qual foi o ano do recolhimento do curso do reconhecimento do curso de enfermagem? O que se entende por universalidade, integralidade na atenção e equidade? O que é saúde e doença? Como são classificados os serviços de saúde nas unidades de atendimento? Quais são as principais funções do hospital? Quais são os objetivos do método de trabalho na enfermagem? E aí eu deixo para a reflexão de vocês. A experiência humana não seria tão rica e gratificante se não existissem obstáculos a superar,
O cume isolado de uma montanha não seria tão maravilhoso se não existissem valores sombrios a atravessar. E aqui eu encerro mais uma aulinha para vocês,